Bom dia, pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos das aulas à distância. Nós vamos falar hoje sobre a Revolução Russa de 1917. Para que nós compreendermos esse movimento, temos que saber como a Rússia se encontrava às vésperas do movimento. Vamos colocar aqui as principais condições que a Rússia estava nesse período. Na área da economia, a Rússia até o século XX era basicamente agrícola, ou seja, toda a sua produção estava nas mãos de 80% dos camponeses que produziam essa atividade. Somente no início do século XIX foi que a Rússia começou a ter uma pequena industrialização. Industrialização, inclusive, essa que estava nas mãos de fábricas estrangeiras. 50% estava nas mãos de fábricas estrangeiras. A atividade agrícola, como estava nas mãos dos camponeses, era uma atividade muito, vamos dizer assim, centralizada e ainda tinha resquícios do antigo feudalismo. E a industrialização, como estava nas mãos de 50% dos estrangeiros, a produção e o capital que era adquirido através dessas produções, todas eram enviadas para os países de origem, fazendo com que tanto os camponeses como os operários fossem muito explorados sem ter privilégios. Na política, a Rússia era governada por uma monarquia absoluta desde o século XVII, onde quem controlavam essas formas de governo autoritário era a dinastia dos Romanov, tendo nesse período o imperador Nicolau II como sendo o seu monarca. A sociedade russa nesse período era estamental e hierarquizada, tendo como imperador, sendo a principal classe. Depois nós temos os nobres, a igreja ortodoxa, que era uma igreja muito conservadora. Depois nós temos os operários e os camponeses. Tá bom? Bom, em relação à política, a Rússia nesse período tinha dois partidos políticos que disputavam o poder. Eram os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques representavam a minoria. Defendiam que os trabalhadores podiam conquistar o poder juntamente com a burguesia liberal. Ou seja, a burguesia liberal iria se aproveitar dessa união com os trabalhadores, tomar o poder e adquirir assim uma forma de governo liberal, tendo como principal atividade o capitalismo. Já o outro partido, os bolcheviques, que era a maioria, formada por camponeses, formada por operários, defendiam a conquista do poder pela luta armada. Era uma luta revolucionária, onde pregava toda a ditadura do proletário, ou seja, os trabalhadores governando juntamente com o líder, que no caso seria, nesse primeiro momento, Lenin, de uma forma social, de uma forma onde todos os seus privilégios fossem conquistados. Certo? Para que essa revolução acontecesse, nós temos como principais causas as seguintes atividades. O absolutismo do imperador esse que centralizava todas as forças, todo o poder nas suas mãos. A divulgação de ideias socialistas de Karl Marx, onde pregava o socialismo, onde pregava a participação do proletário, dos camponeses no governo. Também nós tivemos como uma das principais causas a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, que foi fundado em 1889, que depois foi dividido em mencheviques e bolcheviques. E a perda da guerra russo-japonesa, onde a Rússia nesse período teve muitos prejuízos econômicos e levando também à crise econômica que passaria o Império nesse período, juntamente com a perda de muitos soldados, aonde esses confrontos que estavam em disputa com o Japão seria para a conquista de territórios na China, certo? A Revolução, ela teve duas grandes fases. Foi a fase de 1905 e de 1917. A de 1905 foi a inicial, onde teve todo o processo de divulgação das ideias socialistas e também foi marcado pelos protestos e pelos conflitos que a sociedade camponesa, os operários irão fazer com o poder
central, no caso, o czar Nicolau II. Terá como principal acontecimento o Domingo Sangrento, a rebelião do encouraçado Potemkin, a organização dos sovietes e a convocação dos dúvidos. O que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento foi marcado por uma grande manifestação social e política formada pelos camponeses e operários, aonde foram reivindicar os seus direitos ao poder absoluto, no caso ao czar. Quando chegaram às portas do palácio, foram recebidos pelas tropas do governo, aonde houve um grande massacre, e massacre esse que foi marcado por morte de muitas pessoas e aquela região ali ficando toda ela com o sangue derramado desses operários, desses camponeses. E aí se chamou o Domingo Sangrento. Curiosidade, nesse período, como aquela praça ficou toda ela marcada pelo sangue, pela disputa e pelo, vamos dizer assim, pelos direitos que eles queriam se reivindicar, hoje a Rússia tem a Praça Vermelha em homenagem a esse episódio, o Domingo Sangrento. A rebelião do encouraçado Potemkin foi quando os militares, também já não aguentando o autoritarismo do imperador, o seu centralismo, começaram a reivindicar direitos. Porque como eles participaram de guerras, de confrontos, guerra russo-japonesa, nós vamos ver também a Primeira Guerra Mundial, onde houve muitas perdas, os soldados não tinham privilégios, eles não tinham seus direitos garantidos. A outra fase nós temos aqui, a Revolução de 1917. A Revolução de 1917, ela teve uma subdivisão. A Revolução de março de 1917 e a Revolução que nós vamos ver na segunda parte, que será a fase socialista. Aqui nós temos a fase burguesa. Na fase burguesa da Revolução de 1917, nós temos os acontecimentos. A abdicação de Nicolau II, a formação de um governo provisório, onde nesse período a maioria seria dos mencheviques que eram liderados por querentes. Eles iriam adotar um governo conservador. A volta, nesse período também teve a volta de Lenin do exílio. Ele havia sido exilado quando os primeiros manifestos começaram. Ele, no final do governo dos mencheviques, na fase burguesa, irá, juntamente com os bolcheviques, elaborar as teses de abril, aonde eles iriam tentar um governo revolucionário baseado no socialismo. Certo? Continuamos. A segunda fase da Revolução Socialista é a fase de outubro de 1917. Nessa fase foi marcada pelos seguintes acontecimentos: derrubada do governo provisório dos bolcheviques. Esse governo que os bolcheviques derrubam são os governos que eram controlados por Kerensky, ou seja, o partido mencheviques. Nesse período, quando os bolcheviques derrubam o governo, eles criam uma formação de conselho que seria chamado de Conselho de Comissário do Povo. Esse conselho será governado por Lenin, Trotsky e Stalin. Nessas reivindicações de formação de comissário do governo do povo e as novas doutrinas que serão tomadas, os bolcheviques irão pregar a saída da Rússia da Primeira Guerra e também instaurar um governo socialista na Rússia com a participação dos operários e dos camponeses. Tá? Quando o governo provisório é derrubado pelo bolcheviques e cria o Conselho do Comissário do Povo, começa a governar a Rússia o principal líder dessa revolução, que seria Lenin. Algumas das realizações do governo de Lenin, que começa em 1917. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques se transformam no Partido Comunista, com as ideias socialistas. Lenin também procura nacionalizar muitas empresas, como bancos, estrada de ferro, distribui terras para os camponeses, para os operários. Nesse período, houve a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram as províncias que haviam se separado durante a Guerra Civil. Ele procura unificar essas províncias em uma única nação, que seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também na área econômica ele cria a NEP, a nova política econômica, dando assim cada vez mais ênfase
a nacionalização das empresas nas mãos de um governo socialista. Depois da morte de Lenin, assume o governo Stalin. Stalin, ele dá prosseguimento ao governo nacionalista com um socialismo cada vez mais centralizado. Ou seja, a participação do operário é cada vez mais frequente, é cada vez mais determinante nas decisões do governo. Ele cria os planos quinquenais na área econômica. Esses planos quinquenais serão planos econômicos de 5 em 5 anos, suspendendo a NEP. No governo de Stalin, o governo russo participa da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra é encerrada, a Rússia, juntamente com os Estados Unidos, irão fazer parte dos grandes blocos econômicos e políticos do mundo, aonde a partir desse momento a industrialização russa passará por uma transformação. Ela irá basicamente trabalhar a industrialização de armamentos, ou seja, a industrialização passa a ser uma industrialização bélica, que vai fazer parte assim do momento, do contexto do chamado Guerra Fria, aonde todos os governos futuros russos irão ter também a sua participação nesse momento, até o encerramento do socialismo na Rússia. Olha, nessa semana eu passei para vocês um trabalho. Esse trabalho é dar o assunto passado, ou seja, da Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria que vocês fizessem, me entregassem nessa semana, e essa aula aqui nós iremos posteriormente colocar para vocês, certo? Para a semana que vem trabalharmos, tá ok?